E a covariância? Ela mede a força de uma relação linear entre uma variável x e uma variável y. São duas variáveis, tá? Ou seja, ele vai medir o comportamento entre essas duas variáveis. Como se comportam entre si? O que acontece se uma for para um lado? A outra vai junto ou vai para outro lado? Então, na covariância positiva, ambas vão para o mesmo lugar, vão para o mesmo lado. Como assim? Bom, o que acontece se o governo sobe a taxa Selic meta? Não vai subir a taxa Selic over? Não vai subir o CDI? Sim. Então, quem investiu em CDB, o que acontece com o CDB pós-fixado? Se o teu investidor investiu no CDB pós-fixado, ele vai acompanhar a elevação ou a queda da taxa Selic, porque é uma covariância positiva. E a negativa? Aí muda, né, a direção. Exemplo, o cupom elevou a taxa Selic. O que normalmente acontece? Os investidores saem da bolsa e vão para a renda fixa. Por isso que a bolsa cai. E o que acontece se a Selic começa a cair? As pessoas saem de renda fixa, tomam coragem, tomam um pouco mais de risco e vêm para a bolsa de valores. Por isso que quando o cupom sobe a taxa Selic, o Ibovespa cai. Quando o cupom reduz a taxa Selic, a bolsa sobe, porque existe uma covariância negativa entre esses dois indicadores. Vamos lá, covariância positiva. Se a taxa de juros sobe, o CDB também sobe, no exemplo que nós acabamos de dar. E a covariância negativa? Se a taxa de juros sobe, o Ibovespa cai, né? Porque é negativo. Se um vai para um lado, o Ibovespa vai para o outro. E a correlação? A correlação também é uma evolução da covariância, porque ele vai trazer um número que compreende um intervalo entre -1 a 1. Então é bem chuto, enquanto a covariância ela pode chegar a extremos, né? A valores que dificultam a interpretação. Então a correlação é uma evolução da covariância e é um termo muito utilizado no mercado, que vai dizer a mesma coisa que covariância, porém no intervalo de -1 a 1. Então vamos para a próxima tela, para facilitar. Perceba que não é simplesmente ou vai dar 1 ou -1. Não. Existem várias faixas, né? Que pode ser de 0 até 0,19, que daí a intensidade dessa correlação é fraca. Pode ser de 0,20 a 0,39 e até de 0,90 a 1, que aí a correlação é muito forte. Pode ser positivo ou negativo. E professor, para que a correlação existe? Que tipo de informação ele pode nos trazer? Por que ele é muito utilizado no mercado? Porque a correlação indica se uma carteira de investimentos está devidamente diversificada. Enquanto mais próxima ela estiver de -1, mais diversificada ela está. Por quê? Quer dizer que ela não se comporta se a Selic sobe, a tua carteira vai subir, a carteira do seu investidor vai subir. Se o Ibovespa cai, a carteira do seu investidor vai cair. Ou vice-versa, se o Ibovespa sobe, a carteira do investidor vai subir. Não. Ela é praticamente nula, ou ela praticamente vai em situações opostas. Então ela tem que ser negativa, porque ele indica um certo grau de proteção, ela está bem diversificada. Então o grau de correlação indica o quanto diversificada está uma carteira de investimentos. Então ela não pode ser dependente de um indicador, de um ativo. Se ela fosse dependente totalmente da Selic, ok, quando a Selic está em alta, está favorável para o investidor, mas quando ela começa a cair, o que acontece com a carteira de investimentos? Ela vai cair também o rendimento. Pode ser positivo, obviamente vai ser positivo, mas pode chegar até 2%, 1%, 5%. Aí ele estava tendo, até bem pouco tempo atrás, 15%, 20% de rendimentos, 13%, 12%. Tá? Então, o grau de correlação indica se essa carteira está diversificada ou não. E aí nós temos os níveis de intensidade. Se ela estiver entre 0,9 a 1, quer dizer que o grau de correlação é muito forte, ou seja, eu tenho uma carteira de investimentos, comparada à Selic, ela tem um grau de intensidade de 0,91, quer dizer que ela está muito dependente, tem uma correlação positiva com o CDI. Se o CDI subir, a carteira de investimentos do professor vai subir. Se cair, a minha carteira de investimentos cai, tá? Beta! Vamos entender agora sobre esse também indicador de risco.
Ele indica se o investimento é mais ou menos volátil do que o mercado. De que risco? Risco sistemático. Como assim? Calma, vamos lá. Como exemplo, a carteira de mercado Ibovespa. Ibovespa é uma carteira? Sim. Nela existem ali aproximadamente 130 empresas, né? 130 ações que compõem então a sua carteira, a carteira Ibovespa, e ela serve como referência de mercado. Ela tem um grande peso aí de Vale, Petrobras, em torno de 14, 12% para ambas as empresas. Somando os bancos aí tem em torno de 15, 16% de participação, os grandes bancos. Então, basicamente, essas empresas já representam em torno de 40% de Ibovespa, só para você ter uma ideia, tá? Então, é uma carteira com beta, o Ibovespa, ele representa, então, conceitualmente, um beta de 1, ok? Até aqui tudo bem, né? Agora, uma carteira. Você monta uma carteira de investimentos para o seu cliente e você encontrou o beta através do sistema do banco ou de um cálculo que você tenha feito. Você encontrou um beta de 1,2. O que quer dizer? Quer dizer que a carteira desse seu investidor é mais agressiva que o Ibovespa. Como assim, professor? Vamos imaginar o seguinte cenário. Digamos que em um determinado ano, a projeção do Ibovespa é que feche com retorno de 10%, tá? De ganho de 10%. Se o beta da carteira do seu investidor é de 1,2, possivelmente a carteira do seu investidor vai fechar um ano com um rendimento de 12%. Agora, se nós estamos diante de uma carteira que ela é defensiva, né, mais passiva, logo ela vai ter um beta inferior a 1, digamos 0,8. Voltando a esse mesmo exemplo que eu acabei de dar. Então, ao final do ano, o Ibovespa fechou com um ganho de 10%. E essa carteira defensiva do seu investidor, que você montou para ele, com beta de 0,8, possivelmente vai entregar um retorno de 0,8. Então ela é mais passiva, ela oferece um menor risco, enquanto aquela outra carteira com beta de 1,2 oferece um maior risco para o investidor. Então, por isso que beta é um termo muito utilizado também para comparar as carteiras, para comparar fundos de investimentos e ações, tá? E é um grande indicador. E também está presente em algumas fórmulas que você vai conhecer, tá? E vai conhecer aonde? Gestão de performance. Então, nós já vimos sobre gestão de risco, que nada mais é que tentar fazer um controle, uma gestão da melhor maneira possível para mitigar o risco, né, para reduzir o risco em que o investidor vai incorrer, seja ele de liquidez, de crédito, de contraparte, risco de mercado ou do risco específico, o não sistemático. E agora nós vamos falar de indicadores de performance. Como que eu posso repassar para o meu investidor, para os meus investidores, para os meus clientes, informações em relação a retorno? Nós vamos conhecer agora. A começar pelo VAR, Valuate Risk. Não é aquele VAR que você já ouviu, né, recente no futebol. Então você pode utilizar o VAR, né, esse do futebol, como uma analogia a esse VAR que nós vamos conhecer agora, tá? Porque o VAR ele é um indicador de risco que indica a perda máxima estimada ou esperada de um determinado investimento para um período de tempo, tá? Então a perda máxima estimada representa o valor monetário total da carteira que pode ser perdido. E outro dado que será avaliado no VAR é o horizonte de tempo. Então o intervalo de tempos deve ser analisado, tá? E recomenda esse intervalo de 30 dias no máximo. E o nível de confiança que você viu em distribuição normal? Recomenda-se que se utilize ao menos o grau de confiança de 95%, que representa o quê? 2 desvios padrão. Então, vamos nesse exemplo aqui. Imagine que o fundo de ação XYZ informa aos seus cotistas que possuem um VAR de quê? R$500 mil para um dia, com um grau de confiança de 95%. Olha que bacana que fica, bem fácil a compreensão. Então, qual é a perda máxima estimada? O VAR, 500 mil. Está contido ali no regulamento do fundo ou foi avisado, né, um fato relevante, foi comunicado aos cotistas. Qual é o horizonte de tempo para esse VAR? Um dia. Qual é o nível de confiança na informação? 95%. Logo,
há 5% de probabilidade de ter uma perda que seja superior aos 500 mil reais, tá? Então vamos interpretar melhor. O que o investidor pode esperar com essa informação? Bom, há um risco de o fundo ter um prejuízo? Sim. Qual é o risco? 500 mil reais. Ele pode ter, tá, essa perda estimada. Pode chegar a perder 500 mil reais. Não quer dizer que vai perder 500 mil. Em detrimento a um risco, a uma operação, esse fundo incorre na possibilidade de perder até 500 mil reais com 95% de confiança para aquele dia. Logo, esses 5% que não estão contidos nessa probabilidade, nesses 95%, representa a probabilidade de haver uma perda que supere os 500 mil reais. E aí depende do fundo, obviamente, 500 mil é um valor irrisório, porque tem fundos com 200 milhões de patrimônio, tem fundos com 2 bilhões de patrimônio, então depende muito dessa equação. Mas, para que você entenda e consiga interpretar o que o VaR demonstra ao cotista, a um fundo, a um investidor. E o backtest? Por que na figura está dizendo ali, ó, VaR para o backtest? Agora você vai entender. O backtest, ele é um modelo, tá? Que ele vai comparar, ele vai observar a frequência de fracassos, então ele vai lá olhar a rentabilidade que já passou, né? E ele vai ver se houve ali, qual foi a frequência de fracassos do VaR. Vamos pegar o exemplo anterior de 500 mil reais. E digamos que o fundo superou a perda de 500 mil, foi 600 mil reais de perda. Então foi um fracasso, não foi? Porque estimava-se uma perda de 500 mil, mas entregou um prejuízo de 600 mil. Então houve o fracasso. E aí vai ser avaliado se houve aquilo com frequência ou não. E o fundo pode optar, através do seu administrador, trocar o gestor se haver muitos fracassos. Se o VaR estivesse superando, né, a sua perda estimada, estivesse sendo frequente, o administrador tem a prerrogativa de mudar o gestor. Ok? Isso acontece no mercado, tá? Então, vai verificar a quantidade de fracassos para ver se toma alguma atitude em relação à mudança de gestor ou mudança de política. Tá? Então, o backtest nada mais é que, por isso que volta, é um teste que volta, é backtest. Então, ele vai observar se houve comprometimento com o VaR ou não, se o VaR for ultrapassado, e aí ele vai atestar, olha, esse VaR está tranquilo, a gente está entregando, ou não, o VaR está sendo superado, está havendo um erro de gestão, um erro de posicionamento, então a gente vai ter que corrigir, vai ter que ajustar o fundo. Portanto, ele atesta a veracidade do VaR, ok? Por isso que a flecha indica que do VaR vai para o backtest. Stop loss também é um mecanismo utilizado para que se estabeleça limites. O fundo pode dizer o seguinte, bom, estou posicionado em derivativos, que oferecem alavancagem ou proteção, mas eu tenho como evitar infrações, ou seja, perda máxima superior àquele do VaR. De que forma? Através da utilização do stop loss. Ele é um mecanismo que as corretoras oferecem, as instituições financeiras oferecem através do home broker. O que você está vendo aí é uma imagem extraída de uma corretora, tá? De um home broker, de uma corretora, e que eu fiz a simulação de R$25 para as ações da Petrobras na época, a quantidade de 100, e aí eu coloquei um stop loss de 24. Perceba, R$24. O que quer dizer? Ao preço limite a mercado. Então, se houver qualquer variação de preço e chegar, bater R$24 de 25, cair para R$24, vai ser disparado uma ordem de venda desses ativos, dessa quantidade de ações, ao preço de R$24, e eu vou executar a venda no mercado. Tá? Então, é um mecanismo que você programa e aí mantém, você limita a perda, porque digamos que no final do dia as ações da Petrobras iniciou a 25 e ela terminou em 23. Então a perda foi bem superior a 24, né? E percentualmente falando, vai produzir um grande estrago naquele dia para os participantes do fundo, tá? Então, o stop loss serve para limitar as perdas de um fundo de investimentos ou qualquer operação que a pessoa possa fazer via renda variável através da utilização desse mecanismo. Stress tests é uma análise que simula, projeta, tá, cenários para determinar a capacidade de um ativo, ou instituição financeira de lidar com uma crise econômica. É muito utilizado
o stress test, principalmente em véspera de eleições, tá? E no momento de eleição. Porque aí se projeta qual é o comportamento, qual será o comportamento do mercado de Bovespa se o candidato A vencer ou se o candidato B vencer. Então ali consegue mensurar o impacto no mercado e tomar aí posições, ajustar carteiras, limitar através do stop loss possíveis variações que possam ocorrer, que venham aí referente ao resultado da eleição, ok? E aí você vê através dessa figura que o VAR é a perda máxima esperada no horizonte de tempo com um determinado grau de confiança, recomenda-se que 95% ao menos. O backtest é um modelo que vai voltar atrás, vai ver se houve a quebra do VAR, né? Se o rompimento do VAR e com que frequência isso aconteceu. Então ele vai atestar se o VAR está correto ou incorreto. O stop loss ele é um mecanismo de proteção para limitar as perdas e o stress test simula cenários de estresse macroeconômico para perdas além do VAR. Então tá aí alguns mecanismos também de proteção na utilização da construção de uma carteira de investimentos e por isso muito utilizado em fundo, que nada mais é o fundo que uma carteira de investimentos também.